Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, atendendo aí a muitos pedidos para retornarmos com os vídeos e eu estava com eh, um débito muito grande com vocês para voltarmos eh, a falarmos de teologia de uma forma mais simples, uma forma mais simplificada. Hoje eu quero falar sobre um tema que tem queimado em meu coração sobre igrejas pentecostais com identidades neopentecostais. Nós sabemos que igrejas neopentecostais têm aí a sua teologia, têm a sua liturgia de culto, também têm os seus adereços de culto, suas formas de pregações. E nós sabemos que o que é mais forte nessas comunidades neopentecostais é a teologia da prosperidade, são pregações triunfalistas e, biblicamente, nós não temos base para esse tipo de teologia inventada pelo homem e muito menos para esse tipo de pregação triunfalista. Ora, olhando a Bíblia Sagrada, lendo textos bíblicos, mais precisamente no Novo Testamento, nós vemos que a vida do cristão é sofrer com Cristo, é uma vida de arrependimento, uma vida de renúncia. Tanto é que Cristo Jesus, ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olhando para a cruz, ela nos dá o significado de sofrimento, mas também de vitória. Cristo Jesus padeceu na cruz pelos nossos pecados, mas também ele venceu a morte. E bom, infelizmente, algumas igrejas pentecostais têm sido adeptas a esse tipo de teologia ou a esse tipo de pregação. Claramente, porque esse tipo de pregação é muito mais chamativa e muito mais convidativa para aqueles que estão no mundo sem Cristo Jesus. Mas isso é perigoso, é convidativo, é chamativo, mas é perigoso. E por que que é perigoso? Porque as pessoas que estão no mundo sofrem, que estão sofrendo sem Cristo, elas ouvindo esse tipo de teologia, ouvindo esse tipo de convite, ouvindo esse tipo de pregação, elas têm a tendência de procurar a Jesus somente por aquilo que ele pode fazer. É aquilo que nós lemos em João, no capítulo 6, quando a multidão foi atrás de Jesus somente pelo pão, por aquilo que ele podia oferecer. Então, é quando a maioria das pessoas e os discípulos abandonam a Jesus, ele olha para aqueles discípulos que ficaram, e um desses é Pedro, e ele pergunta: vocês também não querem ir? E Pedro responde: para quem nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? É perigoso a teologia da prosperidade e essa pregação triunfalista, porque essa pregação triunfalista não garante para aquele que a ouve uma vida eterna. Tanto é que nós vemos que a pregação que garante, perdão, a pregação que garante vida eterna é a pregação, como eu disse, de renúncia, de negar-se a si mesmo, de seguir a Cristo e o seu padrão moral imposto a nós. Esse padrão moral é o padrão de santidade. Então, infelizmente, algumas igrejas, como eu disse anteriormente, tem algumas igrejas pentecostais de confissão séria, confissão bíblica, infelizmente, está deixando a sua seriedade doutrinária e bíblica para seguir ou para ser adepta a esse tipo de pregação, e essa pregação que
arrisco-me aqui a dizer que essa pregação conduz para a perdição, para o inferno. Ora, textos como 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 2, ele diz que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, reprove, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Aí ele diz assim, no verso de número 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos. O apóstolo Paulo está alertando o jovem pastor Timóteo a pessoas que chamariam para si falsos mestres, e esses falsos mestres tendem a pregar a essas pessoas e aos seus ouvidos aquilo que elas querem ouvir. Porque a pregação genuína do Evangelho, a pregação que o apóstolo Paulo ele escreve para que nós a sigamos, esse Evangelho nos confronta, porque o pecado nos deixa confortável em nossas próprias vontades, vontades essas carnais. Mas a pregação do Evangelho nos tira desse conforto e nos leva para o confronto direto, fazendo com que nós entendamos que os nossos atos são pecaminosos, a nossa vida é pecaminosa, nós não valemos nada, porque a pregação triunfalista é aquilo: você pode, você você vale muito, você é o centro da vontade de Deus, você é o ponto fraco de Deus. E esse tipo de pregação triunfalista é perigosa porque é o seguinte: aquilo que eu declaro, aquilo que eu falo tem poder. Então, é e nesse bojo, nesse compêndio aí de pregação triunfalista, vem junto com ela a confissão positiva. Declare que você será vitorioso, declare que você será próspero, declare que você será curado, declare que seu ano será o melhor ano da sua vida. E nisso você tira o poder de Deus e parece que você tem poder para mudar a sua realidade. Então, se a sua palavra, se aquilo que você declara tem poder, então você não precisa mais de Deus. Então, esse é o perigo da pregação triunfalista e dessa confissão positiva. Tem muita gente que prega isso e não procura entender o perigo dessas coisas. E o apóstolo Paulo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, ele diz: toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha que o apóstolo Paulo também escreve a carta que ele direciona a Tito, no capítulo 2, verso 1, ele diz: tu, porém, fala as coisas que convém à sã doutrina. Tem gente que tira textos da Bíblia, eles isolam os versículos e fazem uma exegese, ou seja, exegese é quando eu tiro o texto, interpreto da minha forma que eu quero para que o público seja abraçado por uma pregação de um texto que, na verdade, o texto não quer dizer aquilo, entende? Então, de fato, pastores têm se tornado coaches da fé, têm arrancado a fé das pessoas, têm enganado as pessoas, iludido as pessoas, pessoas têm perdido a sua fé em Cristo Jesus por causa de mentiras propagadas porque não estão pregando a sã doutrina. Então, como que eu
consigo identificar que a minha igreja é uma igreja neopentecostal, quando há um excesso na pregação triunfalista, há um excesso em confissão positiva, há um excesso em propagar coisas que sobrenaturalmente são poderosas, ou seja, rosa ungida, óleo ungido, vassoura ungida. Eles pregam sobre a vassoura, falando assim: não, compre essa vassoura e leve para sua casa, que você vai varrer toda a maldição de lá. Meu irmão, para aqueles que são crentes, para aqueles que são filhos de Deus, não existe mais maldição. Toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Amém? Espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Por favor, compartilhe esse vídeo, curta, comenta, se inscreva aqui no canal e também compartilhe esse canal para que mais pessoas possam se inscrever e serem alcançadas por Deus. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!